Bom, pessoal, agora nós vamos começar aqui a resolver a LVP de lista número 1. Faça um programa que leia 5 números e coloque-os em uma lista. Apresente a lista. Obrigatório o uso de função para preenchimento da lista. Então, nós temos duas formas de fazer esse preenchimento. Ou com o input dentro da função, mas isso não é uma prática muito convencional em funções. As funções normalmente não devem ter input dentro delas. Ou fazer esse preenchimento a partir de uma função que apenas vai adicionar o conteúdo em uma lista, já uma lista previamente definida dentro do main. Vamos fazer primeiro no modelo não convencional, do input estar dentro da função. Eu vou ter aqui uma variável, como a minha função vai me retornar uma lista inteira já, eu não preciso declarar a lista no main. Eu simplesmente faço ela receber o retorno da função preenche lista que eu vou criar. Essa função preenche lista, ela não precisa ter parâmetros. Eu posso passar um parâmetro para ela, por exemplo, dizendo quantos elementos terão, etc. Mas não é o que a gente vai fazer agora. Vou criar a nossa função. E aqui sim, eu crio uma lista vazia. Nós podemos definir uma quantidade de elementos, vamos falar, no caso aqui, na verdade, já está definido, são 5 números, né? Então, for i em range 5. Ele não fala o tipo de número, então eu vou assumir que possa ser inteiros, né? Vou fazer n, recebe int, input, o número. Após receber esse número, eu adiciono esse número na minha lista. Esse bloco aqui será repetido 5 vezes. Quando ele terminar de preencher os 5 números, eu devolvo L para o main. E aí o main recebe aqui a minha lista preenchida. Vou imprimir. Aí, até para nós acostumarmos com a ideia, eu vou fazer uma função fimprime que vai imprimir o conteúdo de uma lista. For i em range. Como eu quero que essa seja uma função de acoplagem, eu vou usar o tamanho da lista como parâmetro de repetição, porque aí não importa o tamanho da lista, ele vai percorrer a lista toda. Print L de i. Então, após, note, o fimprime ele não é uma função exatamente, ele é um procedimento, porque ele não tem return. Já aqui é uma função, porque tem return. Então, com o procedimento de impressão da lista, eu posso vir aqui e simplesmente chamar a função. Note, o nome da variável é a mesma, então eu não preciso me preocupar. E aí, como se trata de um procedimento e não de uma função, note, eu não atribuo isso aqui a nada. Já a função preenche lista, eu atribuo ela a uma variável L. Né? E, como eu estava falando, as variáveis têm o mesmo nome, mas elas não representam a mesma coisa. Esse L é diferente desse L, que é diferente desse L. Eles estão em endereços de memória diferentes também. Então, podia ter nomes diferentes, eu coloquei o mesmo nome só para facilitar o raciocínio aqui. Então, vamos executar. Se não tiver nenhum erro de sintaxe, alguma coisa digitada errada, vai funcionar direto. Então, dá 10, 20, 30, 40, 50. Acabou, ele tem que imprimir agora a mesma sequência, né? Olha lá. Então, esse é o primeiro passo, né? De fazer um programa que leia 5 números e coloca numa lista e apresente essa lista. Beleza. Isso está acontecendo com o input dentro da função.
Isso não é uma praxis legal. Mas uma outra coisa que eu quero mostrar ainda neste exemplo é o seguinte, veja, eu estou usando o input, atribuindo esse input a uma variável e adicionando essa variável na lista. Esse passo é um passo a mais. Eu poderia simplesmente tirar esse input daqui, apagar essa variável n e colocar o input aqui dentro, direto dentro do append. Vamos apagar aqui e executar de novo. Às vezes demora, né? Tipo agora. Então eu posso fazer esse input direto dentro da lista. Né? Vamos executar aqui, ó. Mesmo resultado, ok? Então esse é um formato para fazer o preenchimento de uma lista. Agora vamos fazer o preenchimento da lista partindo de dentro do main. Então eu vou... O meu f'imprime vai permanecer o mesmo, não muda nada. Meu preenche lista vai mudar. O que eu vou fazer? Eu vou criar outro preenche lista aqui. Um preenche lista 2, por exemplo. Uma outra função. E essa função, por sua vez, vocês vão ver o seguinte, aqui no main, ó, eu vou comentar isso aqui. Isso aqui já não é mais, não faz parte do nosso programa. Como eu vou fazer o preenchimento a partir do meu main, na verdade o preenchimento vai ser feito na lista, mas eu vou pegar os dados, eu vou colher os dados no main. Então eu crio uma lista vazia em main e vou fazer aqui, ó, meu for i em range 5, ele vai pedir ali, né, esse L, ele não vai poder fazer esse append aqui, porque quem vai fazer o append para mim é o próprio programa. Então, neste caso aqui, eu preciso colocar o valor de entrada dentro de uma variável e fazer com que a minha lista receba o fpreenche lista 2, que eu vou passar para ele a minha lista, a própria lista, seja quantos elementos ela tiver, e o valor a ser preenchido, que é esse meu n. E a minha função fpreenche lista 2, ela vai ser simplesmente, ela vai receber dois parâmetros, né? Vamos botar aqui lista e número, só para a gente variar o nome das variáveis. Em vez de ser lista, append, número, return lista. Então, a cada vez que eu ler um número aqui, eu vou adicionar ele à lista. E por fim, eu vou imprimir a lista preenchida. Vamos agora, deixa eu dar uma olhadinha, está tudo certinho. Teoricamente está. Não estou usando mais esse preenche lista, tá? Veja, está comentado. Então, na hora que ele pede o n, agora ele está rodando aqui dentro desse for aqui no main. Preencher os valores, está lá, os valores estão na lista. Então, neste segundo exemplo, esse código aqui não está sendo usado. Eu estou usando esse preenche lista aqui. Então, são os dois formatos. Na hora que eu der uma avaliação, provavelmente eu vou falar, não faça inputs dentro da função. Ou eu vou liberar, está autorizado fazer inputs dentro da função. Ok? Então, com isso, a gente consegue resolver, foi um pouco mais longo, porque nós mostramos dois métodos, mas nós conseguimos resolver a LVP de lista número 1.